Pessoal, amanhã, 3 jogos de cariocas hoje, né? Flamengo, Botafogo, Fluminense, mas amanhã o Vasco entra em campo contra o CSA em São Januário. Bom lembrar que o primeiro jogo em Maceió foi 0-0, né? O assunto do Vasco hoje não é futebol, não é campo, lamentavelmente, é um assunto policial. Polícia do Rio de Janeiro investigando uma denúncia que recebeu de um plano para sequestrar o presidente Pedrinho. Incrível isso. Fábio Jupa está em São Januário para contar melhor para a gente. Não surpreende casos de violência no futebol, mas essa aí é novidade, hein, Fábio Jupa? A que ponto estamos chegando, né? Oi, Escobar, é isso. Boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Denúncias recebidas pela Delegacia Antissequestro da Polícia Civil desses planos de sequestro do Pedrinho. Segundo essas denúncias, o Pedrinho seria sequestrado essa semana à tarde, quando deixasse aqui o clube nas imediações de São Januário. O objetivo dos criminosos seria extorquir o dirigente, pedir que ele fizesse transferências via Pix. A investigação está em curso, ninguém foi detido ainda, ninguém foi preso. Pedrinho foi informado ontem dessas denúncias pela Polícia Civil, que recomendou a ele que reforçasse a segurança. Em contato com o GE. Globo, Pedrinho disse que é inaceitável o que está acontecendo, que as pessoas estão passando dos limites, mas que ele confia nas autoridades e espera a punição dos responsáveis. No final do ano passado, Pedrinho já tinha sido vítima, tinha recebido uma ameaça anônima de morte e no mês passado ele teve o endereço residencial dele divulgado por um influencer. O Vasco foi procurado e disse que está colaborando integralmente com as investigações da Delegacia Antissequestro. Escobar. Eu mando um abraço e me solidarizo aqui com o Pedrinho. Caramba, passando realmente todos os limites. Jupa, vamos lá. Clima de tensão amanhã. Fernando Diniz tem desfalque. Conta pra gente como é que deve jogar o Vasco amanhã, cara. Pressão, Escobar, dentro de campo. Fernando Diniz tem um desfalque. O João Vitor foi expulso no segundo tempo do empate lá em Maceió. O Lucas Freitas entrou. O João Vitor vai cumprir suspensão. E o Lucas Freitas deve ser o substituto, formar a zaga com o Maurício Lemos amanhã aqui em São Januário. Mas o Fernando Diniz também tem reforços. O goleiro Léo Jardim e o lateral Paulo Henrique. Eles cumpriram suspensão na derrota de sábado lá em São José do Rio Preto para o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Estão à disposição do Fernando Diniz. Como houve empate em 0-0 lá no Rei Pelé, qualquer vitória simples classifica o Vasco para as quartas de final. Agora, o Vasco vai entrar em campo muito pressionado. Escobar ainda não venceu depois da Copa do Mundo de Clubes, são 7 jogos sem vitória. Nesse período, entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, é o atual 17º colocado e foi eliminado da Copa Sul-Americana. Pelo menos deve ter o apoio da torcida, expectativa de grande público aqui amanhã contra o CSA, Escobar. Tomara que vire essa chave logo. Valeu, Fábio Jupa, um abração pra você. O jogo de amanhã não me preocupa não, cara. Me preocupa é domingo. Domingo é quem? Atlético Mineiro, em São Januário. Estarei lá com meu pai, inclusive. Você tá sempre projetando o problema depois. Porque eu... Como assim, garoto? O Flávio, Atlético Mineiro de ressaca pós-eliminação, né? Depende, velho. Ou não, né? Às vezes é melhor passar. Isso é uma música. Ou relaxado Depende. pós-classificação. Ou assim, ó, acho melhor a gente brigar pela Copa do Brasil. Exato. Não, mas eles já estão assim já. A Copa do Brasil virou prioridade. Imagina se eles forem eliminados. Hoje vai ser um jogo desgastante, vai mandar só os reservas pra São Januário, entendeu? Mas amanhã, cara, em relação a amanhã, sinceramente, eu vou falar aqui de novo. Se não ganhar do CSA, menino, Esquece. Peraí. não ganha mais de ninguém. Calma aí, não fala Eu já vi agora. essa cena antes, hein? Não ganha mais de ninguém. Vale a pena ver de novo. Lembra dessa? Nenê, não faz isso, ele é seu amigo. Se Isso não é ganhar- feio, eu já conversei com vocês. Se não ganhar de uma equipe que tá na Série C, se não ganhar de uma equipe Em crise. que vai jogar em São Januário, lotado, os caras são malucos, tá? Torcida do Vasco é maluca, já bota isso na tua cabeça, sadomasoquista. Ah, tá uma merda, tá. Ingresso esgotado. Pra amanhã. Estão esgotados? Estão esgotados. Vai, Pedrosa. Chegou a hora dele. Alex, por favor. Pode fazer uma água pro Pedrosa. Obrigada, tá, Alex? Deus te abençoe. Obrigada. A boa notícia é que o João Vitor tá suspenso. Olha só o que ele falou, velho. É só assim que ele sai do time. Escutou o que ele disse? Semana passada ele falou que o João Vitor era o Judas da seleção, lembra disso? Vai. Explica esse Léo negócio Jardim, direito. Paulo Henrique, Lemos, Lucas Freitas, Piton, Hugo Moura, Tietê, Ryan, Coutinho, Aí vai, Nuno. Aí vai respirando. Verrete. Pode ser que o David jogue na vaga do Nuno, que está desgastado.
Mas, a princípio, é isso. Jogar O dentro... Nuno é bom jogador, mas É ele tem muito essa bom. questão desse controle porque, que assim, tem que ser o feito Nuno, na minutagem, o Nuno, né? ele teve a temporada dele no ano passado, ele veio da temporada europeia, ou seja, ele continuou jogando, não teve descanso, não teve férias. Aí ele teve 10 dias de descanso agora na Copa do Mundo, mas o Vasco treinou 20 dias. Então, assim, a questão para mim do Nuno é, ele está se adaptando ainda ao calendário do futebol brasileiro. No Casa Pia, lá de Portugal, que era o time que ele jogava, e no Vizela também, que era o time que ele jogava anteriormente, os caras jogam 30, 40, 50 jogos no máximo. Aqui no Campeonato Brasileiro, esquece, o cara vai jogar 60, 70. Então ele, para mim, está se adaptando à intensidade do futebol brasileiro. É um jogador que, hoje, ele consegue desempenhar 60, 70 minutos. Mas aí é um problema do Vasco. O Vasco tem que ter banco para poder substituir o jogador. Porque é natural, ele entrega o que ele pode, ele se dedica, então a gente tem que ver isso aí. Mas vou ser sincero, Fernanda, com todo respeito, vai ser um fracasso imenso e que só vai assinar todo o fracasso que o Vasco tiver na temporada se o Vasco não conseguir se classificar dentro de São Januário com ingressos esgotados diante do CSA. Eu espero que realmente isso não aconteça, porque aí o fundo do poço, que não parece ter fundo, vai ter chegado. Não vai chegar. Roberta, muito boa tarde, bem-vindo aos Donos da Bola. Atualiza a gente aí do que tá rolando. Oi, GV, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos assiste aqui. É um prazer estar entrando ao vivo aqui com vocês, uma pena que para falar desse assunto, né? É um plano, na verdade, a Delegacia de Antissequestro, né, está investigando alguns planos de denúncias aí que surgiram a partir de denúncias para sequestrar Pedrinho aqui em São Januário, né? Isso iria acontecer, de acordo com uma das denúncias, até hoje. Então, ontem mesmo, ele ficou sabendo dessas denúncias, a segurança dele foi reforçada, a Polícia Civil está investigando, isso ainda está em investigações preliminares, mas aí teria um envolvimento até de milicianos nessa situação em troca de dinheiro, que seria esse sequestro, tá? Em troca de transferências via Pix, dinheiro, esse sequestro que poderia ocorrer até a data de hoje. O Pedrinho, ele já se manifestou sobre isso. Ele informou que está ali aguardando as investigações, né, que seja tudo apurado da forma direitinho. Ele também disse que em novembro do ano passado, ele já tinha recebido por mensagem de WhatsApp uma ameaça de morte. E que no mês passado, um influenciador digital divulgou nas redes sociais o endereço da casa dele. O Vasco confirmou isso, falou que também está colaborando com as investigações e a Polícia Civil, como eu comentei, está investigando isso a partir ali da Delegacia de Antissequestro, Divisão de Antissequestro, a DAS e a DAS, viu? GV, bem sério, né? Bem grave a coisa. Pois é, a gente acordou com essa notícia hoje e a gente vai ficar aguardando aqui, né, as próximas atualizações. Nossa Roberta tá a postos, a qualquer momento pode voltar com a gente para trazer todas as informações. Tomara que tudo se resolva da melhor maneira possível, né? Até pelo Pedrinho, pela família. Obrigado, Roberta. Qualquer novidade é só chamar. Fernandão. Já vê, isso é um absurdo. Quando a gente conversou sobre isso hoje cedo, cara, não tem espaço no futebol brasileiro para esse tipo de atrocidade, meu irmão. É uma coisa absurda. A gente que jogou, eu já joguei e já recebi ligações, né? Na época que eu jogava no Flamengo, ameaçando a minha família, dizendo onde eu morava, enfim. Só que era uma outra época. A gente até respondia de outra forma, né, GV? Agressiva da mesma forma, porque a gente era meio que um pouco inconsequente. Mas o Pedrinho está fazendo um trabalho que para muitos pode parecer ruim ou bom, não importa. Mas chegar a esse ponto é totalmente inadmissível você receber ameaça de morte, receber ameaça de sequestro. Outro dia um cidadão foi dar o endereço da casa do Pedrinho. Cara, isso não pode acontecer. Não é só no futebol, não, é na nossa sociedade. Eu fui ler sobre isso, o nome disso é doxing. E é crime você revelar publicamente a localização de alguém. Não é só o endereço, não. A localização. Se eu abrir agora, se eu falar aqui agora, o Fernandão, não é o nosso caso porque a gente é amigo. E eu jamais faria isso de uma forma, né? Mas se você fala isso de alguém, de um inimigo político, de um inimigo, sei lá. Primeiro não tem que ter inimigo, né? Isso é crime, é doxing o nome. Depois eu procuro. Fui pesquisar sobre isso, que eu estava ouvindo muito essa expressão. Difícil, né, cara? Não, absurdo. Bigodeira, do ponto de vista jornalístico, vai. GV, assim, se você me permite, até eu queria falar do ponto de vista da pessoa, do ser humano, vontade. Porque a gente está vivendo um momento muito delicado, né? Eu acho que não só no futebol, mas num contexto geral, eu infelizmente, eu não me surpreendo com isso, porque a gente tem visto que tem algumas pessoas que elas acham que os problemas serão resolvidos
assassinando, sequestrando, cometendo algum tipo de crime contra outra pessoa, o que é uma grande bobeira, uma grande besteira. Eu acho que o Pedrinho ele precisa tomar muito cuidado, até porque ele mesmo, na última entrevista coletiva dele, é bom a gente até trazer isso para o nosso telespectador que não pôde acompanhar a entrevista na íntegra, ele falou que já tinha acontecido um episódio no condomínio que ele mora suspeito. E isso aconteceu pouco tempo depois do vazamento do endereço dele. Então, o Pedrinho ele já está atento, não é de hoje, já há algum tempo. E eu espero, do fundo do meu coração, que a polícia, que os órgãos que são responsáveis por essa investigação, eles consigam chegar a quem estava planejando isso. E essas pessoas têm que ser punidas de acordo com a lei. Se era uma tentativa de sequestro, tem que ser punido dessa maneira. Tem que ser preso, tem que ir para a jaula. Se não for preso, as coisas vão continuar acontecendo. Então, é necessário uma rigidez muito grande em relação a isso. Não dá para ter não, mas não aconteceu. Não, mas foi só um plano. A gente está vendo aí como tem diversos planos aí, maléficos, que podem acabar atrapalhando um país inteiro. E nesse caso do Pedrinho, eu nunca vi isso acontecer no Brasil. De um dirigente de algum clube brasileiro ser sequestrado por conta de maus resultados. Eu nunca vi isso na minha vida. E outra coisa, o Pedrinho não está lá de sacanagem, não. A gente aqui critica quando tem que criticar, mas ele não saiu da região cômoda dele para ele passar esse tipo de perrengue. É claro que crítica vai ter, é claro que o torcedor vai ficar incomodado quando não vencer, quando as coisas não acontecerem da maneira que eles desejam, mas daí você planejar um sequestro, desculpa, isso aí já é demais, e a polícia tem que investigar, tem que achar e tem que prender. É prisão. É prisão, não tem outra história. É prisão. Porque isso aí não é torcedor, não. E se você que fez a denúncia, pelo Disque Denúncia, fez de sacanagem passando o trote, tu tem que se lascar também. Porque a polícia tem muito trabalho pra tu ficar fazendo trote de palhaçadinha, porque tá sem a louça pra lavar, né, meu amigo? O Vasco está no Z4 do Campeonato Brasileiro, cheio de problemas para resolver, mas a Copa do Brasil pode mudar essa história. O Vasco vive uma situação delicada na temporada e entra numa semana decisiva. Isso porque na próxima quinta-feira enfrenta o CSA pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil e precisa de uma vitória simples aqui em São Januário para avançar para as quartas de final, já que no duelo de ida empatou por 0-0 fora de casa. Mas o Cruz Maltino não vence há 7 jogos desde o dia 12 de junho, quando bateu o São Paulo. Apesar disso, o técnico Fernando Diniz tem respaldo da diretoria. O presidente Pedrinho já disse inúmeras vezes que confia no trabalho do treinador e que é fã do treinador. Inclusive, na última entrevista coletiva que o Pedrinho concedeu, ele reforçou mais uma vez esse pensamento e disse que confia bastante no trabalho do técnico Fernando Diniz. Há um entendimento por parte da diretoria que o Vasco pode entregar mais dentro de campo com o Diniz no comando, que o Vasco vem jogando bem, mas não está conseguindo vitórias. No Campeonato Brasileiro, o Cruz Maltino abre a zona do rebaixamento, é o 17º colocado com 15 pontos e volta a campo pelo Brasileirão no próximo domingo contra o Atlético Mineiro. Agora falando um pouquinho sobre reforços. O único que chegou até o momento foi o volante Thiago Mendes. Então a diretoria do Vasco no mercado em busca de um zagueiro e também um atacante que atue pelo lado do campo. O principal alvo da diretoria do Gigante da Colina é o Andrés Gomes, do Rennes, da França, mas o Vasco esbarra em uma questão financeira, lembrando que a janela de transferências fecha no próximo dia 2 de setembro. Vascão da Gama é com você, Breno Monsef. Olá. Vamos lá, o Vasco fechando então hoje a preparação para o jogo de amanhã contra o CSA em São Januário pela Copa do Brasil. A gente vai falar mais, é claro, do jogo amanhã, mas é bom lembrar que para esse jogo de amanhã o Vasco tem um desfalque do João Vitor, que foi expulso na semana passada em Maceió. A zaga deve ser formada pelo Maurício Lemos, junto com o Lucas Freitas. Lembrando que o Luiz Gustavo está com a seleção sub-20, assim como o Leandrinho, lateral esquerdo. Comparando com o fim de semana, o Vasco vai ter o retorno do Léo Jardim no gol. E aí, a sequência do time deve ser a seguinte: Paulo Henrique na direita, a zaga com o Freitas e o Lemos,
e o Piton na esquerda. Aí no meio, Hugo Moura, Tietê e Felipe Coutinho. Na frente, Nuno, Ryan e Verratti, sem mistérios, sem mudanças drásticas, numa semana de pressão ao Fernando Diniz e ao elenco do Vasco. Agora, o outro assunto do dia foi a denúncia dada à Delegacia Antissequestro do Rio sobre um plano para sequestrar o presidente Pedrinho. E aí, para chegar nesse ponto, não é que foi uma piada de mau gosto, ou que é crime do mesmo jeito, né? Seria crime do mesmo jeito, ameaçar alguém de sequestro, mas foi algo mais sério, tanto que a Polícia Civil comunicou o Pedrinho sobre isso, inclusive recomendando o reforço de segurança. O plano seria sequestrar o Pedrinho quando ele saísse da sede do Vasco. E aí isso acabou se desenvolvendo. A Delegacia Antissequestro está investigando isso para chegar aos responsáveis e ter punição também, né? Tanto que a polícia se manifestou, o Pedrinho e o Vasco também. Vamos acompanhar. É algo que até excede o noticiário esportivo, vai para o policial, mas foi algo mais sério, tanto que a polícia comunicou o Pedrinho sobre isso, tá? No Campo e Bola, então hoje a preparação se encerrando. Amanhã o Vasco tem esse jogo decisivo contra o CSA. Meu parceiro Bruno Azevedo. Tá legal, valeu Breno Monsef, porque na verdade não tá legal, né? Quando a gente tem uma notícia dessa, de tentativa de intenção de sequestro de alguém, seja ele o presidente de um clube, qualquer pessoa, gente, isso é crime, é inadmissível, né, que a gente esteja falando sobre isso aqui. E aí eu, sinceramente, né, eu não tenho conhecimento porque tem gente já fazendo um link aí com insatisfação de torcedor. Se for isso, eu não chamaria de torcedor, eu chamaria de bandido, né? Às vezes, pode ser também que não tenha nada a ver com a questão esportiva, mas isso não sou eu, né, Gabriel? Nem ninguém. Isso é a polícia que tem que trazer pra gente. A única coisa que eu torço realmente é que isso seja solucionado o mais rápido possível, né? A gente sempre fala e cobra das nossas autoridades o trabalho prévio, né, Azevedo? Porque aqui no Brasil muitas vezes a gente tá só preocupado em remediar um problema grave. Nunca faz aquele trabalho de contenção. E nesse caso está acontecendo isso, né? A polícia consegue interceptar informações e de maneira antecipada vai zelar pela segurança do Pedrinho. Muito bom, é bom a gente salientar isso, né? O trabalho da Polícia Civil nas investigações, atento àquilo que vai surgindo, as denúncias que foram colocadas na mesa. Eu fico imaginando o trabalho de quem investiga, né? É um trabalho complexo, recebe muita informação, o que é concreto, o que não é. Você conseguir se antecipar é muito importante. E ao dar publicidade a isso, eu acho até que você acaba inibindo um pouco claro. Quem está pensando em arquitetar algo criminoso, se tem relacionamento com futebol, ou se é só algo, digamos assim, um sequestro normal, com motivações financeiras e etc. Pouco importa. O que importa é que a pessoa não passe por uma situação como essa. No caso, o Pedrinho não seja exposto a uma situação como essa. Lamento muito pelo Pedrinho, porque aí, Azevedo, independente se a gente gosta ou não das decisões que ele toma no futebol do Vasco, ninguém deveria passar por esse nível de estresse no comando de um clube de futebol. E, infelizmente, hoje em dia, principalmente com as redes sociais, ofender, atacar e ameaçar virou algo, assim, extremamente corriqueiro, de modo que nem as redes sociais conseguem mais inibir esse tipo de coisa. Você, enquanto pessoa pública, o Pedrinho é uma pessoa pública extremamente exposta. Todo mundo sabe onde o Pedrinho está, o expediente dele no Vasco, os dias e horários de jogos, teve de um treinos. agravante aí, Gabriel, sabe qual foi? Teve essa parada de influencer, tá? Essa galera que acaba usando as mídias digitais de forma muito irresponsável. Teve um deles, cara, que expôs o endereço do Pedrinho, irmão. Pra você ver. Porque assim, a pessoa em si, o indivíduo em si, ele já não deve sofrer com isso, o alvo da ameaça. Mas o alvo da ameaça tem um entorno, né? O Pedrinho, como qualquer pessoa, tem família, tem amigos, tem pessoas que convivem junto dele. E é lamentável a gente ter que acompanhar tudo isso. E como eu falei, lamento, porque o Pedrinho, eu tenho N críticas, né, ao trabalho dele enquanto presidente, às decisões do departamento de futebol. Mas o Pedrinho não me parece um cara mal intencionado. Ele pode não ser um cara com a competência necessária, com os atributos necessários para ocupar a cadeira de presidente e comandar um departamento de futebol como o do Vasco. Mas também não me parece um cara mal intencionado. Mesmo que fosse mal intencionado, não tô dizendo que a violência seria injustificável ou não. Mas é ver um cara dotado de boa intenção, não conseguir executar e ainda ter que se envolver em todo um ambiente estressante como esse. Lamentável. E aqui tem uma galera brincando com essa situação. Me desculpa, eu não vou repercutir essas brincadeiras, porque pra mim é um assunto muito sério, né? Envolve vidas, envolve... É um crime, cara. É um crime e isso tomara que seja desvendado o mais rápido possível. Então não vou fazer piadinha com esse caso do Pedrinho, não. Toda a solidariedade ao Pedrinho. Tenho 1000 questionamentos ao Pedrinho como dirigente do Vasco.
sabe? Pela condução do Vasco como ele como presidente. Mas essa situação, pra mim, ela merece ser encarada de forma muito séria. Mas muito séria mesmo. Alguém sugeriu aqui terror psicológico. Olha, desculpa, mas é completamente fora de questão, porque ele não recebeu nenhuma ameaça de ninguém. Foi um aviso de uma investigação feita pela polícia. Então não tem terrorismo psicológico. Isso aí é um crime que estava sendo planejado e que a polícia já detectou. E vai trabalhar, é claro, para que não seja concretizado, né? Pois é. Sobre o jogo, né? Eu vou se preparando, o jogo é amanhã, né? Uma partida importantíssima, né? Não tem como fugir da importância desse jogo. Já vi muito vascaíno dizendo que no fim das contas, de repente sair da Copa do Brasil pode até ser bom pra focar só no objetivo do brasileiro. Mais ou mas menos. Ser eliminado pelo CSA, meu amigo, ó, vai por mim, tem formas de você ser eliminado. Você avança uma fase quarta de final, topa com um Fluminense, um Flamengo, um Botafogo, um Palmeiras e um Corinthians e você é eliminado? Beleza, o torcedor não gosta, mas vida que segue. Ser eliminado pelo CSA em São Januário, confesso que não é um cenário que eu quero presenciar amanhã, inclusive estarei trabalhando nesse jogo, espero que não aconteça. Dá para equilibrar entre Brasileiro e Copa do Brasil, ganhar esse dinheiro de premiação é extremamente importante pro Vasco. Pedrinho, na última coletiva, falou sobre isso, o quanto a premiação de Copa do Brasil do ano passado, quando o Vasco esteve na semifinal, foi importante para o Vasco fechar as contas. Então, qualquer cenário amanhã diferente de uma classificação faz esse ambiente ferver além da conta e isso não vai ser uma boa pro Vasco. Tem um detalhe, né? São 2 jogos em casa. Amanhã pela Copa do Brasil e depois no domingo contra o Atlético, né? Com o Atlético Mineiro. É um cenário, assim, se confirmando uma eliminação amanhã, é um cenário que não é nada animador, até pensando no jogo do fim de semana, que é o jogo mais importante. Nisso eu concordo. O jogo mais importante da semana é Vasco e Atlético Mineiro, mas o de amanhã tem um peso de responsabilidade muito grande. Se é Vasco